Beleza, galera? Meu nome é Alexandre Andrade, bem-vindo ao canal O Trader. Galera, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é trader, tá? Às vezes as pessoas ouvem esse nome, não tem ideia do que significa, quer ter uma noção, um conhecimento assim para saber o que significa ser trader, o que faz um trader. Então a gente vai passar um conceito bem simples e bem básico para a pessoa começar a ter uma noção, pelo menos entender o conceito do que é ser trader ou o que é um day trader, tá? Então, o trader nada mais é, galera, o day trade nada mais é do que as negociações que são feitas dentro do mesmo dia. Ou seja, se eu comprei uma coisa num determinado horário e finalizei essa compra no mesmo dia de negociação, qualquer negociação que você inicia e finaliza no mesmo dia caracteriza como um trader, ok? Então, um exemplo assim, ó. Digamos que eu tenha uma ação que custa lá R$34, ok? Dentro daquele dia, aquela ação ela chegou a um determinado momento a R$33,80, em um determinado momento chegou a R$34,50, ou seja, ela chegou a ficar no campo negativo e chegou a ficar no campo positivo. Essa variação de preço que ocorreu dentro do dia é que as pessoas se aproveitam para fazer negociações curtas que vão dar uma valorização do seu capital, tá? E como que a gente inicia o processo para fazer um day trader, para começar a fazer trader, tá? Primeiramente a gente vai precisar de uma conta em uma corretora de valores. Existem várias corretoras de valores disponíveis para as pessoas abrirem contas, ok? Então cada corretora tem uma característica exclusiva, então fica a critério da própria pessoa identificar aquela que mais se familiarize a ela, para seja mais simples, mais fácil, mais intuitiva, aí fica a critério da pessoa. O que a corretora faz? Ela é a ponte que vai intermediar os seus negócios financeiros, ok? Onde está alocados seus valores, junto com a bolsa de valores, onde estão listados os ativos de ações, índices futuros, que são uma composição das ações da bolsa, e também ativos como dólar, ok? Para realizar as negociações, a gente vai precisar de uma plataforma de negociação, ou seja, um programa que a gente contrata, que ele vai ser o executor das nossas ordens. Esse programa ele é contratado pela corretora que você abriu uma conta. Então, um exemplo aqui, esse programa que eu estou utilizando é o programa Profit. Ele é contratado diretamente pela corretora que eu, no caso, estou utilizando de momento, que no caso é essa aqui acima. Uma vez que você realizou a abertura de uma conta na corretora, contratou uma plataforma, o próximo passo será alocar valores financeiros. Lógico que quando você for abrir a conta na corretora, você vai cadastrar uma conta bancária sua e a corretora vai criar uma conta bancária onde você vai transferir os seus recursos do banco que você cadastrou para a sua conta que foi aberta da corretora. Só vai ser transferido os recursos daquela conta para a conta da corretora, entendeu? Uma vez que você chegou nesse passo, a gente vai contratar a plataforma, né, de negociação. O próximo passo vai ser alocar valores para a gente começar a realizar entradas no mercado. Como que isso é feito? Para você realizar qualquer operação no mercado financeiro, é necessário que você aloque dinheiro em garantia. Ou seja, digamos que você comece lá, aloque R$1.000. Cada ativo que você for tentar movimentar no mercado, a corretora exige uma garantia mínima que você precisa alocar para você conseguir executar ordens no mercado, ok? Eu vou dar um exemplo simples aqui, galera, das ações da Petrobras que está aparecendo em tela, beleza? Você está visualizando aqui barras verdes e barras vermelhas. Bom, o que significa isso daqui? A barra verde representa uma barra de alta, ou seja, o preço ele abre embaixo, ok, e fecha aqui em cima, ok. E o que acontece? E a vermelha ela abre em cima, ok, e fecha embaixo, tá? E o que significa essas extremidades aqui? Bom,
essas extremidades aqui, ó, significa a máxima que o preço chegou, né? E essa extremidade no campo inferior significa a mínima que o preço chegou. Ou seja, em um determinado momento a vela abriu aqui, né? Subiu, 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 chegou a ser inteiramente verde, depois regrediu fechando nesse nível de preço, tá? Então esse local aqui representa a máxima que o preço atingiu e a mínima que o preço atingiu. Como a vela abriu aqui e fechou aqui, uma vela de alta, ou seja, o preço subiu, a vela fica na cor verde. Como a vela abre em cima e fecha embaixo, significa que foi uma vela de baixa, ou seja, o preço fechou na cor vermelha, ok? Beleza, uma vez entendendo isso, como que a gente negocia, o que a corretora faz, como que a gente movimenta valores aqui e começa a executar ordens no mercado? Bom, para você executar qualquer ordem no mercado é necessário que você aloque valores em garantia, ou seja, dinheiro. Então significa o seguinte: cada ativo tem uma garantia mínima que a corretora te exige, que você precisa colocar dinheiro em garantia para realizar a execução das ordens. No caso de ações, existe um lote mínimo de ordens que é padrão, ou seja, o padrão no caso de ações são 100 ações, ok? Então o lote mínimo de ação é 100 ações. Então significa o seguinte: como que funciona? A ação ela se desloca em centavos. Então um exemplo assim, ó, digamos que a ação esteja custando R$34, ok? Em um determinado período chegou a valer R$34,15. Significa que dentro desse intervalo de tempo a ação teve uma valorização de 15 centavos. Significa o seguinte: se você executar uma ordem com 100 ações aqui e vender exatamente aqui, você vai lucrar 100 vezes 1, significa que é R$1, ou seja, num lote padrão de 100 ações, cada centavo você vai ganhar R$1. Como o preço se deslocou 15 centavos, significa que você lucrou R$15. Você pode interromper a negociação a qualquer momento, só que o detalhe interessante é o seguinte: para mim executar uma ordem de 100 ações, a corretora, no caso das ações da Petrobras, exige que eu possua R$39 de garantia, né? Então significa o seguinte: para mim executar uma ordem com 100 ações, significa que eu preciso ter alocado em garantia R$39, que é a garantia mínima. Lógico que você não vai colocar R$34 o mínimo, você vai colocar um valor maior para, no eventual deslocamento de preço, você não ficar com a margem muito pequena. Para você entender o que a corretora faz, ela te alavanca num valor bem maior. Um exemplo: a ação aqui ela está custando, nesse nível de preço aqui, R$34,66. Se você multiplicar R$34,66 por 100, dá R$3.466. Ou seja, você está movimentando R$3.466 com apenas pouco mais de R$39. A diferença de valores, ok, é o seu lucro. Então, no mercado você pode fazer entradas tanto no campo da compra, que você compra aqui e vende aqui, ok, né, acima do preço que você comprou, ou quanto na venda. Ou seja, se você tem uma perspectiva de queda, você pode realizar uma operação de venda, né, e recomprar posteriormente mais barato. Então, na alta você ganha quando o preço sobe, e na venda você ganha quando o preço cai. Mas lógico, tudo que você vai fazer tem a parte boa e tem a parte ruim. Se você executar uma ordem de compra e o preço cair, você vai estar tomando prejuízo, ok? E lógico que você tem uma ordem de proteção. Um exemplo: se eu realizei uma compra aqui, antes de qualquer entrada, eu tenho que me calcular o seguinte: quanto que eu estou disposto a correr de risco, ou seja, qual que é o prejuízo que eu aceito tomar. Digamos que eu aceito um prejuízo de R$20, ou seja, então, se eu comprei aqui, eu posso posicionar uma ordem de venda, que é uma ordem de proteção, aqui, tá? O que acontece? Sua ordem só vai ser executada se o preço chegar na tua ordem. Automaticamente, imagina que você entrou posicionado aqui, comprando 100 ações, né? E o preço caiu e chegou na sua ordem de venda, você
foi estopado e você assumiu o prejuízo para proteção do seu capital, e esse dinheiro que você, teoricamente, você desvalorizou e perdeu aqui embaixo, o dinheiro você perdeu. Então imagine o seguinte, se você tem 100 reais e você tomou, digamos, um stop, que é o nome dado para isso, de 20, agora você tem 80. Tá? No campo da compra é a mesma coisa. Se você comprou aqui, o preço subiu, você vendeu, ganhei quantos aqui? Ganhei 40, ganhei próximo de 30 centavos. Ou seja, você ganhou 30 reais. Então, digamos que você tenha começado com 100 reais. Se você lucrar 30 reais, agora você tem 130 reais. Então esse aqui é o conceito do day trader, galera, de você comprar e vender ativos num determinado período de mercado. Agora a gente está visualizando aqui, galera, o gráfico real da Petrobras, ou seja, de momento, nesse exato horário. Tá? Cada vela que está aparecendo aqui são de 60 minutos, ou seja, a gente está no time frame de 60 minutos. Tá? Só para vocês terem uma dimensão das oportunidades que o Day Trade oferece para as pessoas que estão querendo aprender. Por exemplo, no dia de hoje, se você olhar, é um dia de tendência de alta. No caso, a ação da Petrobras ela abriu aqui com R$ 34,68 e está sendo negociado nesse exato momento a R$ 35,11, ou seja, uma valorização próxima de 1,24%. A diferença aqui no caso está dando 43 centavos. O que isso significa? Se uma pessoa executasse uma ordem de compra nesse exato momento aqui com um lote mínimo de 100 ações e, por exemplo, finalizasse sua operação de venda exatamente aqui, ela estaria lucrando R$ 43, né? E olha a dimensão de oportunidade que o Day Trade dá. Então significa um exemplo, imagina que você tenha R$1.000 na conta da sua corretora. Lucrei R$ 45 agora. Esses R$ 45, R$ 43 representa 4% do seu capital, ou seja, você conseguiu uma valorização de 4% no dia. Olha as oportunidades que o Day Trade oferece para as pessoas. Lógico que as pessoas têm que ter consciência de que isso daqui é um mercado extremamente sério, é uma coisa extremamente profissional que tem que ter trabalhada e com muito respeito. O mercado financeiro ele não tolera amadorismo, tá? Então aqui a gente está trabalhando com dinheiro, e quando envolve dinheiro, envolve muita coisa, entende? Então dinheiro é uma coisa que é muito difícil de ganhar e para perder é uma coisa muito fácil, tá? Então tem que ter muita responsabilidade e tem que trabalhar com muita seriedade o campo do Day Trade. Eu considero que é uma profissão como qualquer outra que exige muita atenção e dedicação no que você está realizando, principalmente para quem está começando agora. Então, assim, para quem começa agora, o fator principal é não olhar apenas o lucro. Se preocupe em proteger o capital, não tenha pressa de lucrar, entenda o mercado, tá? Não se alavanque demais. O que é se alavancar demais? Um exemplo, olha para você ver as oportunidades que dá, olha para você ver a situação. Se a gente entra com a ordem mínima aqui de 100 e subiu 43 centavos, ok? Significa o seguinte, que eu lucrei 43 reais. A corretora exige para mim movimentar 100 ações que eu tenha 39 reais em garantia. Digamos que eu resolva trabalhar com 1.000 ações, ou seja, 1.000 vezes 1 centavo significa 10 reais. Ou seja, cada centavo que a ação se deslocar com uma ordem de 1.000 ações, né, significa 10 reais. Quanto que a corretora exige que você possua de garantia para movimentar 1.000 ações? No caso da Petrobras, exige que você tenha próximo de 400 reais. Então, se você colocasse 400 reais em garantia, você estaria movimentando, olha só, 35 mil reais. Tá? É só você multiplicar 35 vezes 1.000 que dá 35 mil. A corretora exige que você tenha 400 reais. E quanto que você lucrou numa situação como essa? Se você olhar a diferença de 43 centavos aqui, vezes 10, significa que você lucrou 430 reais. Olha a dimensão que o Day Trade e as oportunidades que ele dá.
Só que assim, tem que ser trabalhado com extrema responsabilidade, entendeu? A pessoa não pode ficar presa simplesmente ao lucro. Aqui, digamos assim, é um universo de oportunidades. Só que as pessoas têm que ter paciência para esperar o momento certo, o contexto certo, entender o mercado, não ter pressa de realizar entradas, tá? E um detalhe interessante é o seguinte, ó. Se você olhar a valorização que teve aqui de 1,30%, 45 centavos, né? No caso, se você multiplicar 10 por 45, dá 450 reais no caso, correto? E se você pegar os mesmos 35, se você pegar aqui, ó, imagina que você comprou aqui embaixo, deu uma valorização de 1,30%, ó, 45 centavos. Se você colocar aqui 34,68 e somar 1,30%, vai dar exatamente os 430 reais que você vai ter de valorização do seu capital, tá? Então, assim, esse é o conceito básico do day trader, das negociações que você faz dentro do mesmo dia de operação, em que você aproveita o deslocamento de preço para fazer entradas para conseguir lucrar um percentual maior, tá? Se alavancando, no caso, o day trader é uma forma de alavancagem. Se caso você não quiser trabalhar com alavancagem, aí você entra em outro campo que você, no caso, precisaria ter o valor total aqui, né? No caso, que você precisaria ter o valor cheio, ou seja, vamos supor que você não quer fazer day trader e quer segurar a ação por longo prazo. Para você comprar uma ação, você tem que ter 35 reais. Quero comprar 100, tem que ter 3.500. Quero comprar 1.000, tem que ter 35 mil. Aí você pode carregar a ação a longo prazo, então se a ação valorizar, o seu capital vai valorizar junto. Tá? No caso do day trade em si, você se alavanca no mesmo dia, aproveita o deslocamento de preço que ocorre, tá? Para ganhar um percentual em cima da valorização que ocorre no dia. Então aqui a gente tem o valor ao vivo aqui do caso das ações da Petrobras, time frame de 60 minutos, tá? Aqui a gente tem o índice futuro, ok? O índice futuro aqui está trabalhando dentro de um range de consolidação, ou seja, um deslocamento de 500 pontos depois de uma forte alta do dia anterior, meio que consolidado, travado numa região de briga de preço aqui, tá? A 121.240 pontos. Aqui a gente tem o dólar. O dólar deu uma deslocada de preço, compensando o dia anterior, tá? Uma tendência de alta. Agora provavelmente está bem direcional no dia de hoje, né? Então cada ativo aqui tem sua peculiaridade. No caso, assim, em termos bem simples, as ações se deslocam em centavos. O índice e o dólar eu vou explicar num vídeo posterior, porque cada ativo tem sua característica, tá? Ele é diferente de ações, então, mas a métrica de percentual de ganho é diferente. A única coisa que muda é que proporcionalmente o índice e o dólar é bem mais alavancado do que as ações, tá? Então, assim, esse foi um conceito bem simples assim para as pessoas entenderem o que é day trader, tá, galera? Então vamos, quem quiser aprender, é bem intuitivo. Às vezes as pessoas têm um trabalho lá que ganha seus 2, 3 mil reais ao mês e que é uma fonte alternativa de renda. Então às vezes muitas pessoas vêm para o day trader, mas às vezes vêm sem um conhecimento básico e às vezes começa a perder dinheiro que não era para perder, tá? Então vamos trabalhar com um pouquinho de consciência, ter responsabilidade, fazer as coisas com calma, sem pressa, e para que todo mundo ganhe. E eu desejo que ninguém perca nenhum recurso suado que conquistou com muito trabalho, tá? Então essa é a dica do dia aí, galera. Quem curtiu aí, quem assistiu o vídeo aí, curte, se inscreve no canal e compartilha. Aquele abraço, valeu, obrigado, galera.